Limites de remuneração. Artigo 41, parágrafo 5º, vai estabelecer. Senhores, olhem só. Artigo 41, parágrafo 5º, diz que o piso da remuneração dos servidores públicos é o equivalente ao salário mínimo. Querem ver? Olhem só. Artigo 41, parágrafo 5º diz: nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo, ponto. Nenhum servidor receberá título de remuneração. Pergunta de prova. Pergunta de prova. Nenhum servidor receberá título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque vencimento é diferente de remuneração. O vencimento pode ser inferior, sim. Desde que ele tenha outras incorporações que empatem com o salário mínimo ou passem o salário mínimo, sim, o vencimento pode ser inferior ao salário mínimo. Prosseguindo, limites máximos estão aqui no artigo 42. O que diz o artigo 42? Diz o seguinte: nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós temos, senhores? Nós temos uma regra que estabelece 3 subtetos. Nós temos um subteto para o Poder Executivo, um para o Poder Legislativo e outro para o Poder Judiciário. O que significa? Dentro do Executivo, ninguém ganha mais do que o ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Defesa, ministro da Justiça, ministro da Agricultura. Ninguém recebe mais do que os ministros. Ponto. É isso. Dentro do Legislativo, ninguém ganha mais do que o senador no Senado e que um deputado na Câmara dos Deputados. Ninguém ganha mais do que eles. E no caso do Judiciário, ninguém receberá mais do que o ministro do STF. Ponto. É isso, simples assim. Simples assim. Então, nós temos um piso e 3 tetos, um para cada poder. Ficou claro? Tocamos adiante. Senhores, com relação ainda à remuneração, olhem só. Descontos. O servidor poderá sofrer descontos em sua remuneração? Sim, poderá. Em que hipóteses? Nessas aqui descritas no artigo 44. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltaram serviço sem motivo justificado. O servidor faltou ao serviço, estava de ressaca, não conseguiu ir trabalhar, tomou todas no domingão e não conseguiu ir trabalhar na segunda-feira. Ele simplesmente vai ter a falta abonada? Não, ele vai ter aquele dia de trabalho descontado. Vão pegar o mês, 30 dias de trabalho, vão dividir a sua remuneração por 30 e vão fazer o desconto no valor equivalente a 1/30. Tá bom? Simples assim. Inciso 2º, vejam só. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. Ponto. Vejam só. O servidor estava indo trabalhar, tá? Imaginemos o seguinte: o servidor estava indo trabalhar quando foi assaltado. O servidor foi assaltado, foi feito refém, ficou 2 horas em poder dos assaltantes, até que foi resgatado pela polícia, e depois que foi resgatado pela polícia, estava em choque, foi prestar depoimento, depois foi para o hospital, fez o exame de corpo de delito, acabou o dia, ele não conseguiu indo trabalhar. Isso é justificativa para não ir trabalhar? Claro que é. Agora, significa que ele vai ter abonado a sua falta? Não. Não. Por quê? Porque ele vai ter que justificar. Ele vai ter que justificar. Parcela, ele vai ter descontada da remuneração os atrasos, ausências justificadas. Ausências justificadas, salvo na hipótese de compensação de horário. Ou seja, se ele compensar no mês seguinte, aí ele não terá nenhum tipo de desconto. O que eu quero dizer? No momento em que o servidor ele não conseguir ir ao trabalho, ele tiver alguma justificativa qualquer, pegou fogo o seu imóvel, teve uma inundação,
filho ficou doente, sofreu um pequeno acidente de trânsito, seja lá o que for, é justificativa? É. Mas se ele não quiser o desconto, ele vai ter que compensar este horário até o mês subsequente. Querem ver? Olhem só. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Peguemos um outro exemplo. O servidor estava trabalhando quando, às 3 horas da tarde, recebe uma ligação dizendo que o seu filho brigou no colégio. Precisa sair mais cedo. É uma justificativa? É um motivo justificado? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Se a autoridade, se o seu chefe concordar, não, tudo bem, mas amanhã tu vai compensar. Ou na sexta-feira que vem, ou na outra semana, seja lá o que for, tudo bem. Mas é preciso que haja justificativa e é preciso que haja a compensação para que não haja o desconto de honorários. De honorários não, desconto de vencimentos. Tá bom? Muito bem, artigo 45. Diz aqui de maneira bem clara. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. E vejam só, o artigo 44 já traz uma imposição legal, né? Será descontado da remuneração as faltas não justificadas e as que forem justificadas quando não compensadas, blá, blá, blá. Ou seja, só existem 2 hipóteses, portanto, em que poderão ser descontados da remuneração do servidor. Imposição legal ou mandado judicial. Está aqui. Está bem claro. Então, pode haver desconto do imposto de renda, da contribuição previdenciária? Sim, porque a lei permite. Ou então no caso de ordem judicial, quando um juiz manda. Muito bem. Parágrafo único, tá? Parágrafo único. Também já caiu muito em prova este parágrafo único e, portanto, é importante que nós atentemos. Diz o seguinte: mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Senhores, todo mundo já viu no centro, distribuindo panfletos, etc., aqueles créditos consignados. Crédito consignado para servidor público. O que é? Simplesmente eu vou lá, dou uma autorização, ó, descontem na minha folha de pagamento. É possível isso? É possível isso sim. Tá? É possível isso sim. Senhores, o que costuma cair em prova com relação a isso? Principalmente quando diz respeito à CESP, né? Aqui, ó, a favor de terceiros, a critério da administração. A administração é quem vai dar a palavra final se vai fazer essa consignação ou não. Primeira coisa, isso aqui é desconto? Não, não é desconto não. Isso aqui é consignação, é diferente. Por quê? Porque a administração pública está pagando ao servidor. Não está fazendo nenhum desconto, só que está passando uma parte do pagamento para outra pessoa por ordem do próprio servidor. Mas agora o que costuma cair? Aqui, ó, com reposição de custos na forma definida em regulamento. Senhores, existe um custo burocrático aí. Existe um custo, taxas bancárias, etc. Quem é que vai arcar com essas taxas bancárias, com este custo? É o servidor público. O servidor público que dá essa autorização, que autoriza essa consignação, é quem vai pagar por esses custos referentes à consignação em favor de terceiros. Reposição ao erário. Olhem só, senhores. Reposições ao erário. Existem hipóteses em que o servidor público fica devendo ao erário. Imaginem o seguinte, imaginem que eu sou um servidor público, sou um motorista da administração pública federal e por algum equívoco meu, falha minha, culpa minha, eu bato o carro da administração pública, causo um prejuízo de 15 mil reais. Eu tenho que compensar, eu tenho que indenizar esse prejuízo. Ou melhor, imaginem que eu sou um servidor público e por alguma razão, que não tenha sido culpa minha, mas alguma razão, eu recebo um valor a mais por parte do poder público. Eu deveria receber 3 mil, mas eu recebi
R$6.000 por parte da administração pública. Eles erraram na hora de me fazer o pagamento. Muito bem, vamos analisar aqui. Olhem só, as reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 94, data em que entrou em vigor o Plano Real, não vamos entrar no mérito agora, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Senhores, então é o seguinte, se eu sou o servidor público, eu bati o carro, certo? Eu sei que eu causei o prejuízo. A administração pública se dirige até a mim e pergunta, meu querido, seguinte, tu bateu o carro, tu tem 30 dias para pagar, eles vão dizer. Pergunto, eles podem fazer desconto na folha de pagamento? Não, não podem. Se eles quiserem descontar alguma coisa da minha folha de pagamento, eles que vão para a justiça. Descontos na folha de pagamento só por imposição legal ou mandado judicial. Tá bem. Mas eles vão dizer o seguinte, meu querido, olha só, todo mundo sabe que foi tu que bateu o carro. Tu quer, a gente entra na justiça contra ti, depois tu vai pagar honorários advocatícios, blá, 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 blá. Tu não tá afim de fazer um parcelamento? É isso que diz aqui. Certo? Para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. A pedido do interessado. Certo? O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração. Né? E aqui, quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Imaginem o seguinte, eu recebi uma gratificação que não deveria receber. Recebi R$1.500 a título de gratificação de atividade externa. Só que eu nunca desempenhei atividade externa. Se por acaso o erro for constatado até o fechamento da folha seguinte, pode ser descontado tudo na íntegra, o valor integral. Caso contrário, vai ter que se notificar para que se faça o pagamento em 30 dias e aí se proceda a todo aquele ajuste. Possa-se fazer o parcelamento, etc, etc. Tá? É a regra do artigo 46. Muito bem, parágrafo 3º é de menor importância, vamos ao artigo 47. Nós vimos no artigo 46 que o servidor público ele poderá ter descontado da sua folha de pagamento a partir do seu próprio pedido, né? Ele pode pedir que se desconte e se faça o parcelamento dos débitos na sua folha de pagamento. Tá bem, mas e se o servidor for exonerado? E se o servidor for demitido? E se o servidor tiver a sua aposentadoria cassada? Como é que eu vou descontar da folha de pagamento alguém que não está mais na folha de pagamento? Pois bem, aqui, artigo 47, o servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. 60 dias para quitar o débito. Então é o seguinte, ó meu querido, tá se exonerando? Beleza, então tu tem 60 dias para pagar. Caso ele não pague, a não quitação do débito no prazo previsto implicará a inscrição em dívida ativa. Senhores, inscrição em dívida ativa é o procedimento prévio ao ajuizamento da ação judicial, da ação fiscal de cobrança. Ou seja, inclui em dívida ativa para que depois se possa fazer a cobrança judicial dos valores. É isso. E para encerrar pelo menos esse trecho aqui, artigo 48, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Sequestro, arresto, penhora, o que são? São formas de constrição judicial sobre bens. São formas que o Poder Judiciário tem de restringir bens,
para que eles não sejam alienados, vendidos, doados, estragados, deteriorados. Para quê? Para garantir dívida. Senhores, o salário, a remuneração, o vencimento são sagrados. Não se pode, portanto, penhorar, nem sequestrar, nem arrestar salários. Por quê? Justamente porque eles têm um caráter alimentar, eles servem para a alimentação do trabalhador, do cidadão. Agora, poderão ser arrestados, sequestrados ou penhorados se for para garantir a alimentação de uma outra pessoa, no caso de pagamento de pensão alimentícia, por exemplo, certo? No caso de obrigações alimentares. Portanto, única exceção que nós temos. Vamos para alguns exercícios aqui. Em matéria de direitos do servidor público federal, especialmente quanto ao vencimento e à remuneração, analise. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior serão sempre compensadas, mas não consideradas como de efetivo exercício. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque não serão sempre compensadas, não. Serão compensadas a critério da autoridade competente. E quando compensadas, serão consideradas, sim, como de efetivo exercício, portanto, errada a assertiva 1. 2. Se houver autorização do servidor público, também poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos. Certo ou errado? Certíssimo, é o que diz lá o artigo 45, parágrafo único. Perfeito, irretocável, inclusive chama atenção a critério da administração e com reposição de custos. Muito bem. Terceira assertiva. O servidor público em débito com o erário, que dentre outras situações tiver sua disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito, certo ou errado? Certíssimo. E o que vai acontecer caso ele não cumpra com essa obrigação no prazo de 60 dias? Será inscrito em dívida ativa. Portanto, resposta 2 e 3, o que nós queremos, portanto, letra C. Vamos adiante, mais exercícios. Cristiane Vasconcelos, analista judiciário, está em débito com o erário e teve sua disponibilidade cassada. Nesse caso, a servidora deverá quitar o débito no prazo legal de uma questão simples, uma questão que até nós já respondemos, já sabemos, né? O prazo é o quê? 60 dias. E caso não pague em 60 dias, ela será inscrita em dívida ativa. Pois bem, 60 dias, sendo que a não quitação do débito no prazo implicará a sua inscrição em dívida ativa. Resposta que nós queremos, letra A. Vamos ler as demais assertivas? Não, porque senão fica muito repetitivo, perderia totalmente a lógica, tá bom? Mais alguns exercícios a respeito. É possível o sequestro, arresto ou penhora de vencimento, remuneração ou provento, nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Certo ou errado? Tá certíssimo, muito bem, é justamente o que diz o artigo 48. É a única hipótese de arresto, sequestro ou penhora dos vencimentos que nós temos prevista por lei. Portanto, perfeito, correto a assertiva. E a próxima dizendo, far-se-á imediatamente em uma única parcela a reposição ao erário, quando constatado o pagamento indevido no mês anterior ao processamento da folha. Também está correto, artigo 46, parágrafo 2º da Lei 8.112, indefectível, sem erro nenhum, totalmente perfeita, portanto, a assertiva que nós vimos agora. Muito bem, então, senhores, para falar agora ainda sobre os direitos e vantagens de natureza pecuniária, vamos passar aqui para o nosso quadro. Vamos falar sobre o que diz aqui o artigo 49 e seguintes da Lei 8.112, que colocam as demais vantagens além do vencimento. Então vejam, vantagens pecuniárias, importante destacar aqui inclusive,
além do vencimento. Porque o vencimento é o valor básico, é aquele estabelecido por lei, já sabemos disso. Então vejam só, diz aqui artigo 49, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. E aí nós temos as indenizações, as gratificações, os adicionais. Senhores, peguem o parágrafo 1º do artigo 49, que diz o seguinte, olhem só. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. E aí o aluno levanta a mão e pergunta, então quer dizer que nunca vão pagar as indenizações? Não, não é isso. É claro que vão pagar as indenizações. Só que as indenizações, elas não entram no cálculo do vencimento nem do provento para nenhum efeito. Por exemplo, para efeito de aposentadoria. Vão levar em consideração as indenizações? Não. Para efeito do cálculo do terço de férias, entra o valor das indenizações? Não. Para efeito de 13º, gratificação natalina, entra? Não, não entra. Por quê? Porque as indenizações não compõem a remuneração. Como eu mencionei antes, em tese, pelo menos em tese, as indenizações, elas não entram no bolso do trabalhador. Elas têm por objetivo única e exclusivamente compensar os gastos suportados por esse trabalhador no exercício de suas funções. Tá bem? Então, as indenizações não se incorporam à remuneração para qualquer efeito. Parágrafo 2º, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Tá bem. Pessoal, falando ainda sobre as indenizações. Quais são as indenizações que nós temos? As indenizações que nós temos são 4. Nós temos, no primeiro momento, a ajuda de custo. Depois nós temos as diárias. Também nós temos a indenização de transporte. E, por fim, nós temos o auxílio moradia. Muito bem, vamos falar brevemente sobre cada uma destas figuras. A ajuda de custo. A ajuda de custo tem por objetivo indenizar aquele servidor público que precise, em nome do serviço, fazer um deslocamento de caráter permanente. Então, coloquemos aqui, deslocamento em caráter permanente. Imaginem, por exemplo, que o servidor público foi removido. Ele trabalhava em Passo Fundo e foi removido para Porto Alegre. No caso, ele precisa se mudar. Ele tem despesas com mudança, com novas instalações, com o frete dos materiais e tudo mais. Justamente por isso, a ajuda de custo serve para arcar com estas despesas. Só que, senhores, a ajuda de custo ela é devida quando ele é deslocado no interesse da administração. O servidor público pede deslocamento, ele pede para ser removido. Vai receber ajuda de custo? Não, não vai. Portanto, a ajuda de custo, ela tem lugar, ela é paga quando há necessidade de um deslocamento permanente. Quando diga respeito à mudança no domicílio. Mudança no domicílio, em caráter permanente, portanto. Por outro lado, nós temos as diárias. As diárias dizem respeito a deslocamentos eventuais e transitórios. Deslocamentos eventuais. Por exemplo, o servidor de Porto Alegre vai prestar um serviço em Santa Maria, vai ficar 3 dias em Santa Maria. Ele vai receber o correspondente a 3 diárias. Essas diárias vão custear o quê? Vai custear a locomoção urbana, locomoção interna, táxi, ônibus, seja lá o que for, hospedagem e alimentação. Tá? Esse é o objetivo das diárias, portanto. Então, em tese, o servidor público ele não consome este valor.
Ele não coloca no seu bolso, ele gasta tudo aquilo com o exercício de suas atividades. Esse é o objetivo das diárias. A indenização de transporte tem por objetivo indenizar o servidor que se desloque para outra localidade com o seu veículo próprio. Portanto, quando há uso de veículo próprio por parte do servidor público. Tá bem? E por fim, o auxílio moradia apenas para servidores comissionados de alta hierarquia. Certo? Para quem desempenha funções de direção, chefia e assessoramento de alta hierarquia, de alto nível dentro do poder público. Senhores, portanto, estas são as indenizações conforme nós temos na Lei 8.112. Vale a pena dar uma lida na legislação? Claro que vale. Olha só, as indenizações estão aqui no artigo 51. Vejam, constituem indenizações ao servidor, ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia. E depois nós temos discriminadas cada uma das indenizações. Ajuda de custo no artigo 53 ao 57, diárias do 58 ao 60, ao 59, indenização de transporte aos 60 e auxílio moradia nos artigos subsequentes. Agora, deem uma analisadinha no artigo 61, tá? Artigo 61 diz o seguinte: além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deveridos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Vejam, senhores, eu vou citar algumas para os senhores. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Artigo 61, inciso 1º. Eu vou me sentar aqui para explicar melhor. Senhores, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Vejam só, as repartições públicas, elas serão compostas por inúmeros servidores. Eu vou pegar o exemplo de uma universidade federal. Dentro da Universidade Federal, nós teremos o grupo de professores do Departamento de Ciências Sociais, por exemplo. Um desses professores, ele vai ser designado para ser o coordenador do curso. O que é isso? Isso é uma função de chefia. Logo, esse servidor vai receber a gratificação pelo exercício de função de chefia. É o que aqui no estado do Rio Grande do Sul chama-se FG, função gratificada. Tá bom? Portanto, essa retribuição pelo exercício de função de chefia, que está lá no artigo 62, aqui embaixo, vocês podem ver, nada mais é do que o valor pago por aquele servidor que, além de desempenhar suas atividades normais, desempenha uma atividade a mais, uma atividade de chefia, de direção ou de assessoramento. Inciso 2º, gratificação natalina. A gratificação natalina nada mais é do que o 13º salário do servidor público. É a mesma coisa. Gratificação natalina é o 13º salário do servidor público. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Adicional de insalubridade, periculosidade, penosidade. Acho que desmerece maiores comentários, inclusive. Adicional noturno é o adicional de horário noturno, pago àqueles servidores que desempenham atividades em horário noturno. Adicional de férias, correspondente ao valor de 1/3 da sua remuneração mensal. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho, caso seja professor, caso seja auditor fiscal. Cada plano de carreira tem outros benefícios, outras gratificações e adicionais atinentes a cada cargo. E, por fim, gratificação por encargo de curso ou concurso. Para aqueles servidores que trabalham na organização, na elaboração, na aplicação de provas, em concursos públicos, etc, etc. Senhores, estes são os benefícios, os direitos e vantagens de natureza pecuniária, tá bom?
Basta dar uma olhada mais criteriosa para que todos tenham uma boa noção do que são os direitos e vantagens de natureza pecuniária. Temos todos os dispositivos aqui na nossa legislação.